para abrir sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 24. Se você não souber onde está o livro de Gênesis, a gente vai orar pela sua vida, porque está precisando. Livro do Gênesis, capítulo 5, versículo 21 ao versículo 24. Nos diz assim a palavra de Deus: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Meus amados, eu não sei quantos de vocês já pararam para meditar neste texto das Sagradas Escrituras, mas é um texto que é conhecido como a genealogia. Aqui narra uma das genealogias que a palavra do Senhor nos apresenta, e essa genealogia ela vem trazendo a história e as gerações de Adão até um homem chamado Noé, que você conhece muito bem a história. Noé foi um homem que, em meio a uma sociedade perversa que estava vivendo, o Senhor então se arrependeu de ter criado o homem e decidiu acabar com a humanidade. Mas havia um homem que achou graça diante dos olhos do Senhor, e este homem era Noé. E por causa de Noé, Deus então decide poupar a vida dele e o manda construir uma grande arca para que colocasse animais, um casal de cada animal, e ali salvasse a família de Noé e os animais que haviam na face da terra. Mas a grande verdade é que, geralmente, genealogias são deixadas de lado. Você conhece muito provavelmente alguém que, quando vai ler a genealogia, pula. Vira e fala assim, não, genealogia não é importante, então eu vou pular. Ou faz como se fosse aquela corrida, apenas passa o olho, lê rapidão e fala, isso aqui não vai me ser importante, não vai servir de nada. Quando, na verdade, as genealogias têm grande importância. Acredite você ou não, mas genealogia tem grande importância e grande significado. O que simboliza e por que a Bíblia traz diversas genealogias, diversas histórias de família? A Bíblia traz essas histórias para mostrar que pode passar gerações, pode passar pais, filhos, netos, bisnetos, mas há um Deus que permanece fiel, há um Deus que permanece o mesmo, não importa quanto tempo passe, Deus não muda, Ele permanece fiel, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo e será o mesmo para todo o sempre. E a genealogia, ela vem para mostrar exatamente isso. Quando um homem decide andar na presença de Deus, o Senhor abre as portas do céu para ele. Aqui nós temos a genealogia de Adão. Adão foi o primeiro homem criado por Deus, e você conhece muito bem a história dele. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos Cainã, Cainã Malael, Malael Jared, até que de repente nós encontramos a história desse homem chamado Enoque. Enoque. E a forma que essa genealogia está escrita, ela é muito sucinta. Ela apenas narra o momento que o homem nasceu, se teve filhos e filhas, e o momento que ele morreu. Então você encontra, Sete gerou a Enos, viveu tantos anos e morreu. Cainã gerou a Malael, viveu tantos anos e morreu. Como se fosse algo dizendo, olha, ele viveu, teve filhos e morreu. E apenas falando sobre isto. E vai falando sobre os filhos, sobre os homens que passaram e tiveram filhos e morreram. Mas no meio dessa narrativa, nós encontramos um homem que foi diferente. Um homem que, o escritor, que muito provavelmente foi Moisés, ele vem e fala que não foi um homem que simplesmente nasceu, gerou filhos e morreu. Não. Foi um homem que nasceu, gerou filhos, mas andou com Deus. Andou com Deus. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa manhã. Andar com Deus. A história deste homem chamado Enoque. Enoque é apresentado apenas 3 vezes na palavra de Deus. Aqui neste texto. Em Judas, em que Judas vem e fala que Enoque foi um profeta do Senhor. E
em Hebreus, no hall da fama da fé, se eu posso dizer assim, em que fala que Enoque andou com Deus, pela sua fé já não foi visto, porque Deus o tomou para si. Então Enoque viveu com Deus. E Enoque nos trouxe exatamente essa ideia de que viver com Deus é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. E Enoque, diz a palavra, no versículo 24, andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Por que Deus o tomou para si? Porque o homem não foi feito para morrer, meus amados. O homem não foi criado para morrer. Deus não criou o homem lá no Éden e o colocou lá para que o homem pudesse morrer, não, pelo contrário, o homem lá, quando Deus plantou ele no Éden, a palavra diz que ele se alimentava da árvore da vida, então ele tinha vida, ele poderia viver eternamente, mas o que acontece é que um determinado dia o homem dá ouvidos ao pecado. A serpente, diz a palavra, o mais astuto dos animais, chega para o homem, chega para a mulher e fala, olha, não foi assim que Deus disse, e começa a tentar Eva. Eva então olha para aquela árvore, para aquele fruto. A Bíblia diz que ele parecia gostoso, a Bíblia diz que ela desejou aquele fruto, ela então comeu daquele fruto, deu para o seu marido, e por causa dessa atitude, dessa desobediência, o homem e sua mulher pecaram. O pecado gera morte. Quando o homem peca, ele se distancia de Deus. E ali, então, ele gera morte espiritual, porque a palavra vem dizer, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, e todos pecaram. Então, o homem estava condenado à morte. Aqui é morte espiritual, mas também a segunda consequência foi a morte física. Então, o homem, ele morreria, os seus dias seriam limitados, porque ele não poderia mais comer da árvore da vida. Então, o homem não foi feito para morrer. E Enoque andou com Deus. E a palavra diz que Deus o tomou para si, nos dando a lição fantástica de que se um homem andar com Deus, ele não passará pela morte espiritual, mas viverá para sempre no reino de Deus. A possibilidade de vida, como eu e você podemos viver, meus amados? Andando com Deus. Então nós temos essa história. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 9, capítulo 6, versículo 9, nós encontramos a história de um homem chamado Noé. E o que diz o versículo é uma narrativa muito interessante, porque diz assim, eis a história de Noé. Noé era justo, o único homem íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Então olha só, mais um exemplo de um homem que andou com Deus. Em meio a uma sociedade perversa, em meio a uma sociedade contaminada pelo pecado, é possível andar com Deus. Nós precisamos de uma decisão, eu quero andar com Deus. E se nós decidirmos, nós podemos, em meio a uma sociedade perversa, corrompida pelo pecado, nos mantermos fiéis e firmes diante do Senhor. Noé andou com Deus. Aí você caminha um pouquinho mais. Gênesis capítulo 17, versículo 1, a palavra diz que o Senhor chega para Abraão e fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. O que o Senhor estava falando para Abraão? Abraão, anda na minha presença. E Abraão fez o quê? Andou na presença de Deus. Tanto é que a palavra diz que Abraão foi o amigo de Deus. Abraão andou com Deus. Moisés, o que falar de Moisés? A palavra diz, o pastor Osés pregou no domingo passado, que Moisés conversava face a face com Deus, como um amigo conversa com outro amigo. O que é isso? Amizade. Moisés andou com Deus. Aí você caminha mais um pouquinho, a história de um homem chamado Davi, o grande rei ungido pelo Senhor. A palavra diz que sim, ele teve alguns problemas, alguns pecados que ele cometeu, mas a palavra diz que ele tinha um coração voltado ao arrependimento, e por isso em Atos capítulo 13, nós encontramos a referência dele sendo chamado de o homem segundo o coração de Deus. Davi andou com Deus. Davi andou com Deus. O que esses homens nos ensinam? Que andar com Deus é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Não há coisa melhor, meus amados. Não há privilégio maior do que andar com Deus.
A melhor coisa que um ser humano pode experimentar é a plena comunhão com o Espírito Santo. E eu estou falando aqui, apenas aqueles que têm intimidade com o Senhor sabem do que eu estou falando. É muito bom você todos os dias poder sentir a presença do Espírito Santo. É muito gostoso todas as manhãs você se levantar e falar: Deus, obrigado por mais um dia, e Ele ministrar o teu coração, Ele te encher com verdades preciosas. É muito gostoso. É muito gostoso quando você está indo para o seu trabalho, ou mesmo está no seu trabalho, e lá está orando, falando: Deus, ministra meu coração. Senhor, eu quero mais a Tua presença. Senhor, eu quero mais de Ti. E ali o Espírito Santo começa a ministrar, porque a palavra diz: clama a mim e te responderei. É muito gostoso. É muito bom andar com Deus. E somente aqueles que andam sabem o que é essa experiência. E sabe o que esses homens nos ensinam? Que andar com Deus não é um privilégio exclusivo para os pastores. Andar com Deus não é um privilégio exclusivo para a liderança da igreja. Andar com Deus não é um privilégio exclusivo apenas para tais pessoas. Não. Andar com Deus é uma possibilidade para qualquer pessoa que realmente queira andar com Ele. Então Enoque andou com Deus. A vida de Enoque não foi resumida em um traço. E quando você vai num cemitério, você vê geralmente as placas, que tem o nome da pessoa, tem a data de nascimento, um traço e a data de morte. A vida daquela pessoa foi resumida em um traço. Nasceu tal dia, traço, morreu. As conquistas daquela pessoa não valeram de nada. O que ela realizou não valeu de nada. Apenas um traço, mas Enoque foge deste padrão, porque Enoque andou com Deus. Mas a grande verdade que nós precisamos entender é que para andarmos com Deus, não é possível de qualquer maneira. Nós não podemos andar com Deus de qualquer forma. Existe um padrão se nós queremos andar com Deus, e Deus quer que nós andemos com Ele. Deus criou o homem para intimidade, para relacionamento com Ele. E Deus quer que nós andemos com Ele, mas para que nós possamos andar com o Senhor, nós não podemos de qualquer maneira. Não é possível andar com Deus de qualquer forma, existe um padrão. E nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês, com os irmãos, algumas necessidades que nós temos se nós queremos andar com Deus. Então você que gosta de anotar, anote aí algumas necessidades que nós temos para andarmos com Deus. A primeira necessidade, se nós queremos andar com Deus, é a renúncia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 1. Versículo 8, olha só o que diz a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim: Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A primeira necessidade, se nós queremos andar com Deus, é a renúncia. Imagina esse contexto. Daniel, ele era um jovem. Os comentaristas dizem que ele deveria ter em volta dos seus 15 a 17 anos, não mais do que isso. E ele vivia em Judá, e um determinado dia, Judá fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e o Senhor, como uma forma de corrigir, permitiu o cativeiro. Então Nabucodonosor vem sobre Judá, o imperador da Babilônia. Toma então homens, mulheres, anciãos, jovens, de todas as partes daquele lugar, e toma para si também jovens da nobreza. E Daniel e seus amigos, Misael, Azarias e Ananias, eles foram então para a Babilônia. E chegando na Babilônia, é apresentado a eles um grande banquete. E naquele banquete tinha algumas comidas e alguns vinhos que o rei bebia, e o chefe dos eunucos chega para eles e fala: olha, vocês vão ter que comer isso. Mas Daniel falou: não, isso vai me contaminar, então eu não quero comer isso. E a palavra diz que Daniel resolveu firmemente, com firmeza. Ele tomou uma posição e se manteve firme naquela posição. Eu digo não.
E ele não comeu, ele não se alimentou, nos dando um ensinamento e a lição fundamental de que, se nós queremos andar com Deus, é preciso que nós renunciemos a algumas coisas. Precisamos renunciar. Daniel estava longe da sua família. Daniel estava longe dos seus líderes. Daniel estava longe da sua igreja, que na época havia o templo. Daniel estava longe do templo do Senhor. Mas mesmo assim, Daniel não tinha compromisso com homens. Daniel não tinha compromisso com a igreja. Daniel tinha um compromisso com Deus. E por causa disso ele falou: eu vou me manter fiel e não vou me contaminar. O que é isso? Renúncia. Mas o que é renúncia? Renúncia vem do latim renunciare, que significa abrir mão de algo. Abrir mão. Rejeitar. Ele estava ali com uma oportunidade na vida dele, mas ele abriu mão. Por quê? Porque mais vale a presença do Senhor na minha vida. E nós temos que entender isso, meus amados. Não é possível andar com Deus sem fazer renúncias. Há muitas pessoas que acham que podem andar com Deus e viver sua vida no pecado. Há muitas pessoas que chegam e falam: não, eu quero realmente andar com Deus, mas continua de mão dada com o pecado. Não pode. Para andarmos com Deus é preciso abrir mão. Abrir mão do quê? De pecado. Abrir mão do quê? De amizades que desagradam a Deus. Abrir mão do quê? De lugares que não agradam o coração de Deus. Porque isso nos contamina. E o mundo, ele é especialista em falar que não tem problema nenhum. Eles vêm com aquelas propostas: não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, ninguém está vendo. Faz isso aqui rapidinho. Todo mundo tá todo mundo fazendo. Não tem nada demais. Deus perdoa, Deus não é bondoso. Mas quando você faz, o que aquilo gera é morte. É contaminação. Me lembro que certa vez, estava lá no Unicamp, e para quem vai naquele lugar, sabe que de quarta e quinta-feira tem uma feira naquele lugar. E eu estava lá com um amigo meu, e meu amigo decidiu tomar um caldo de cana. Só que eu conheço uma pessoa aqui da igreja que olhou para mim e falou assim: Vitor, não toma aquele caldo de cana. Na semana a pessoa me falou. Falei: ok, não vou tomar. E esse meu amigo olhou e falou assim: não, quero tomar um caldo de cana. Aí eu olhei para ele e falei assim: rapaz, conheço uma pessoa que falou para não tomar o caldo de cana. Aí ele falou assim: não, eu vou tomar. Falei: não toma. Não, vou tomar. E boa. E foi lá e tomou. Gastou R$15 naquele caldo de cana. Tomou o caldo de cana. Mais tarde, já estava em casa. Ele estava indo embora para casa dele, que ele mora em outra cidade. Ele me mandou uma mensagem: Vitor, estou passando mal. Falei assim: vai? Vai? Você não queria tomar o caldo de cana? Tomou. Aí no dia seguinte ele manda para mim e fala assim: Vitor, estou no hospital que eu estou com infecção alimentar. Eu falei: meu Deus do céu, tá vendo quem mandou? Primeiro eu humilhei o rapaz, falei: quem mandou beber? Eu falei para você não beber, depois eu orei com ele. Mas o mundo é a mesma coisa. Parece gostoso, parece como um caldo de cana que você vai e não tem nada demais, mas quando você toma, aquilo gera morte na sua vida. Morte espiritual. E é por isso que nós devemos renunciar. Não é possível viver uma vida com Deus, andando com o Senhor, e viver no pecado. E não sou eu que estou falando, é a palavra. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 6, o discípulo do amor, o discípulo amado, ele vem e fala assim: todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. E todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. O que João está dizendo? Se nós queremos permanecer em Cristo, nós não podemos dividir o nosso trono com o pecado. Então eu abro mão. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão dos meus projetos. Isso nos faz lembrar algo que o Senhor Jesus disse para a multidão em Mateus capítulo 16, versículo 24, quando ele olhou para aquela multidão e disse assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz e siga-me. Mas perceba que é feito um convite. Se você quiser vir, é um convite. Jesus não está obrigando ninguém a vir. Mas se você quiser vir, aí sim existe um imperativo: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me.
Ou seja, se nós queremos andar com Deus, nós precisamos negar a nós mesmos. A palavra fala em Gênesis capítulo 39, a história de um jovem chamado José, e você conhece muito bem essa história. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos. E ele então vai para a casa do general, do comandante do exército, do rei do Egito, de Faraó. E lá naquela casa, a Bíblia diz que ele começa a crescer em formosura e estatura, se torna um jovem bonito. E a esposa do capitão da guarda começa a olhar com outros olhos para José. E começa a assediar José. José, deite-se comigo. José, deite-se comigo. E o que José fala? Poderia eu cometer tamanho pecado contra o meu Deus e contra o meu Senhor? José renunciou a si mesmo. Até que teve um momento em que a esposa do capitão chega, o agarra, ele então foge. Ele vai preso por causa dessa atitude. Ele preferiu ser preso do que fazer aquilo que desagrada ao coração de Deus. E nós precisamos tomar isso como exemplo. Se nós queremos andar com Deus, nós precisamos abrir mão das nossas vontades. Ah, mas vai me custar o meu emprego. Você não vive pela fé? Você não vive por fé? Nós precisamos negar a nós mesmos. 1 João capítulo 2, versículo 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Eternamente. Então é renúncia. Um grande pregador contemporâneo, C.S. Lewis, ele vem e fala a seguinte frase: negar a si mesmo não é subtrair, mas multiplicar. Pois é no esvaziamento de nossos desejos que encontramos a plenitude de Deus. Então negue-se a si mesmo, meu amado. Se você quer andar com Deus, renuncie a si mesmo. Segunda necessidade que nós temos para andar com Deus é a consagração. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 33. Êxodo capítulo 33, versículo de número 7. Olha só o que diz a palavra de Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 7. Diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. A segunda necessidade, se nós queremos andar com Deus, é a consagração. Entenda o contexto. Moisés era o líder do povo. Moisés, ele estava guiando o povo de Israel. Mas teve um momento em que tinha momentos que Moisés saía do meio do povo e tinha o seu momento de intimidade com o Senhor. Momento de consagração. A palavra buscar aqui, ela está ligada a uma palavra no hebraico que significa buscar a face. O que é isso? Se consagrar. Se nós queremos andar com Deus, nós precisamos nos consagrar, meus amados irmãos. Nós precisamos de fato buscar a presença do Senhor, buscar a Deus de todo o nosso coração. E isso nos leva a uma pergunta muito interessante: quanto tempo nós temos gastado em nossa vida devocional? Quanto tempo nós temos gastado em consagração ao Senhor? Quanto tempo nós temos buscado em leitura da palavra? Há pessoas que nem sequer abrem a palavra durante a semana. Há pessoas que se saciam apenas com aquelas caixinhas de promessa. Quem é mais antigo vai lembrar, teve uma época na igreja evangélica que tinha as caixinhas de promessa. Um quadradinho assim, cheio de versículo, que você tirava e tinha um versículo assim que te encorajava. E você falava, glória a Deus por esse versículo. Mas era um versículo e a pessoa acha que isso está muito bem. Quando o Senhor está falando para cada um de nós, é tempo de vocês se consagrarem a mim. Mas pastor, o que é consagração? Consagração é entrega exclusiva. É dedicação.
entregar todo o tempo. Então, se nós queremos nos consagrar, nós precisamos nos entregar exclusivamente ao Senhor. Está na hora da igreja desligar os celulares e começar a orar. Está na hora da igreja desligar o Netflix, a televisão, e começar a orar. Ah, mas eu não tenho tempo. Então você não tem tempo para andar com Deus. É preciso consagração. Jesus é o nosso maior exemplo nisso, meus amados, porque a palavra diz que havia momentos que Jesus se isolava da multidão para ir orar. Jesus se consagrava. Nós precisamos nos consagrar. Moisés, ele se consagrava ao Senhor constantemente. Ele ia e buscava a face do Senhor. E olha só o que diz o versículo de número 11. Falava o Senhor a Moisés face a face. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha só, Moisés, ele falava com Deus, o Senhor falava face a face, e Josué permanecia na presença. Josué se consagrava, e por isso que Deus usou Josué também. Abraão, a palavra diz, como nós citamos no começo, Abraão, o Senhor olhou para ele e falou assim, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão se consagrou ao Senhor. Abraão andou com Deus, Noé se consagrou ao Senhor. Tantos outros homens e mulheres na palavra de Deus se consagraram ao Senhor e por isso Deus se revelou a eles. Meu amado, se você quer que Deus se revele a você, é preciso que nós busquemos a Ele de todo o nosso coração, busquemos a Ele com sinceridade, com consagração, com renúncia do eu, para que assim nós possamos experimentar aquilo que Ele tem para cada um de nós. Mas é preciso consagração. Mas como eu posso me consagrar? Aí a gente volta para a base da fé cristã. Orando. Jejuando. Fazendo a leitura da palavra. Buscando de fato uma vida com o Senhor. Tudo isso é consagração. E o Senhor, Ele quer de cada um de nós que nós nos consagremos. Para andar com Deus, é preciso consagração. Terceira necessidade para nós andarmos com Deus é a obediência. Abra comigo sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Diz assim, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. A terceira necessidade, se nós queremos andar com Deus, é a obediência. O Senhor chama Abrão, olha para ele e diz, Abrão, sai da tua terra, da terra da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. E entenda, como já foi falado aqui, naquela época não tinha Waze. Não tinha foto no Google para ele procurar, falar assim, como será que é a terra em Israel? Será que tem rios? Será que tem mares? Não, até naquela época não tinha, mas o Senhor vira para ele e fala, sai da tua terra. Abraão poderia ter dito, não, Senhor. Não, estou muito bem aqui. Está tudo confortável, meus pais moram aqui, eu tenho aqui uma herança, eu estou bem. Senhor, não me tira daqui não, estou na minha zona de conforto. Mas a palavra diz que não, Abraão partiu, em obediência à voz do Senhor. E o que aconteceu? Abraão se tornou pai de uma grande descendência, e um homem extremamente abençoado. Mas por quê? Porque Abraão obedeceu a Deus. Obediência, meus amados irmãos. Se nós queremos andar com Deus, nós precisamos obedecer a sua voz. Obedecer a sua palavra, porque a palavra de Deus, ela não apenas contém, ela contém e ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, o que a palavra diz que é certo, eu digo que é certo. O que a palavra diz que é errado, eu digo que é errado, porque eu obedeço a palavra de Deus. Se eu quero andar com Deus,
Eu preciso ter obediência na minha vida. Eu não posso andar de qualquer maneira. Eu não posso andar obedecendo a minha própria vontade. É inconstante. É contraditório você querer andar com Deus e obedecer a sua vontade. A partir do momento em que você decidir, eu quero andar com Deus, você está entregando a Ele a direção da sua vida e falando, tu és o Senhor e eu obedeço a tua vontade. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Charles Spurgeon, o grande príncipe dos pregadores, ele diz, obedecer a Deus é a maneira mais segura e mais feliz de se viver. Eu vou repetir isso. Obedecer a Deus é a maneira mais segura e mais feliz de se viver. Outro pregador norte-americano, A.W. Tozer, diz, a obediência é uma prova da nossa fé em Deus e um reflexo do nosso amor por Ele. Obedecer a Deus mostra quanto nós amamos ao Senhor. E o Senhor Jesus fala exatamente isso lá em João capítulo 14, versículo 15, quando ele diz, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Obedecer a palavra de Deus é amar a Deus. Obedecer a sua voz é amar a Deus. Então, se nós queremos andar com Deus, se nós queremos amar a Ele sobre todas as coisas, nós precisamos obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra. Se Ele falar, filho, não ande por essa direção, nós não andamos, porque eu obedeço a voz do Senhor. Se Ele falar, filho, tome essa atitude, faça isso, nós obedecemos, porque Ele é o nosso guia. Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Josué havia acabado de conquistar a terra prometida. Chegou então para o povo e falou assim, a partir de agora eu não vou mais ser o líder de vocês. Chegamos aqui na terra prometida. E vocês têm que escolher a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir a esses deuses, ou se vocês querem servir ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué falou? A partir de agora eu obedeço a Deus. Eu reafirmo a minha aliança com Deus. Eu e a minha casa serviremos, obedeceremos, viveremos para o Senhor. E assim Deus abençoou a Josué. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Samuel olha para Saul e diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência. Obediência. Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus olha para os seus discípulos e fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Obediência, meu amado irmão, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Sabe por que o Senhor te trouxe aqui nessa manhã? Para falar, é tempo de você obedecer a minha voz, é tempo de você abandonar a voz do seu coração e obedecer aquilo que eu tenho para você, para que assim você possa viver as grandes coisas que eu tenho para a sua vida e para que assim você possa andar única e exclusivamente comigo. Por isso Deus te trouxe aqui nessa manhã. É feito um convite a você. Anda com Deus. Anda com Deus. Pare de correr atrás de homens. Anda com Deus. Pare de correr atrás da aprovação de homens. Procure a aprovação de Deus. Mas eu posso andar com Deus de qualquer maneira? Não. Se você quer andar com Deus, é preciso renúncia. É preciso consagração. E é preciso